Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só que alerta importante: de cada 4 brasileiros, um sofreu fraude ou golpe bancário no ano passado. O número de ocorrências foi quase 4 vezes maior do que em 2023. Entre os golpes mais comuns, de acordo com o estudo, estiveram clonagem de cartão, fraude na internet, invasão de contas bancárias e até golpes em sites de aposta online, sendo de clonagem o principal, chegou a quase 21% dos casos. São Paulo foi o estado com a maior recorrência, com cerca de 30%, seguido por Mato Grosso, com 28%, e Roraima e Distrito Federal, com 27%. Os dados apontaram que as vítimas não têm um perfil específico. Por exemplo, 51% das vítimas dos golpes têm renda familiar de até 2 salários mínimos, enquanto a porcentagem geral dos brasileiros com essa característica chegou a 49%. Pessoas com 60 anos ou mais representaram 16% das vítimas. No entanto, em âmbito nacional, os idosos corresponderam a 20% da população brasileira, ou seja, eles não necessariamente se destacaram como as principais vítimas. Já os jovens de 16 a 29 anos foram as vítimas mais recorrentes. Cerca de 27% relataram ter caído em golpes. O crime do link falso foi um dos que tiveram maior crescimento em relação com a última edição do estudo, quase 5 vezes maior. Nesta modalidade, os criminosos enviam um link parecido com o site da instituição financeira e coletam dados das vítimas e senhas. As categorias de golpe digital e fraude digital representam 16% e 14%, respectivamente. A diferença entre os dois é como ocorre. No golpe, a vítima é manipulada para fornecer informações, enquanto a fraude ela envolve manipulação de informações por parte dos criminosos. O estudo ainda apontou que os desafios de segurança e proteção de dados podem se intensificar com a expansão do Open Finance e do mercado de apostas online. E olha só, um banco foi condenado a indenizar uma cliente que foi assaltada após fazer um saque em uma agência do Rio de Janeiro. O Banco Santander foi condenado a indenizar cliente assaltada após sacar R$217 mil. O juiz ainda determinou que o funcionário da instituição seja investigado por suspeita de participação no crime. No vídeo obtido pela defesa da mulher, é possível vê-la parada na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio, ao lado do funcionário do banco. Logo em seguida, 2 homens se aproximam e um deles, armado, arranca da mão da vítima um saco de papel onde se encontravam a quantia referente às suas economias. A mulher fez um registro de ocorrência do roubo e entrou na justiça contra o banco por suspeitar da participação do funcionário no crime, já que, segundo ela, foi quem a orientou a fazer o saque, após se queixar de movimentação suspeita na conta. A defesa da vítima pontua que, ao chegar ao banco, o gerente disse que não havia dinheiro na agência e pediu para que ela voltasse mais tarde. Ao retornar, o saque foi realizado e colocado em um envelope de papel. Esse envelope que o bandido foi direto ao abordá-la. Na sentença estabelecida pelo juiz, diz que o assalto não se tratou de um empreendimento criminoso aleatório e que foi evidente que o roubo contou com a parceria de prepostos do banco. Em nota, o Santander afirmou que entende que se trata de ato causado única e exclusivamente por terceiro e que, por isso, vai recorrer da decisão. Olha, e também no Rio de Janeiro, 2 dentistas foram condenados a indenizar uma paciente. E o motivo é que um deles, esqueceu uma broca que ficou alojada no crânio dela. Olha só, veja os detalhes agora com o Joenilson Santos. O que era para ser uma simples extração dentária se transformou em um drama para uma paciente. Após meses de dor e exames, Maria Cristina Soares, de 62 anos, descobriu que parte de uma broca cirúrgica havia ficado alojada em sua cabeça. Maria Cristina procurou atendimento odontológico para extrair um dente que estava com raiz fraturada. O procedimento foi agendado com a dentista Priscila Bittencourt, na Barra da Tijuca, mas no dia da cirurgia, quem realizou a extração foi o dentista Lucas Murai.
O problema começou durante o procedimento, quando a broca utilizada quebrou e desapareceu. Cristina ouviu, enquanto estava deitada na cadeira, que o dentista não conseguia localizar a broca. De acordo com o relato da vítima, o cirurgião se mostrou preocupado com o sumiço do objeto, mas era silenciado por Priscila. Cristina contou ainda que a extração do dente foi extremamente traumática, deixando hematomas e dores. Contudo, ela achou que fizesse parte do processo de recuperação, até que em uma viagem percebeu que não estava bem. A vítima procurou outro profissional. Um raio-x panorâmico revelou um objeto metálico na região da maxila. Após a identificação, seu dentista de confiança orientou que ela procurasse um cirurgião bucomaxilofacial. A cirurgia, que deveria levar menos de 1 hora, durou quase 3 horas e, de acordo com a paciente, o pós-operatório foi extremamente doloroso. Ambos os dentistas foram considerados responsáveis, inclusive Lucas, que em seu depoimento à justiça tentou se eximir por não ser titular do atendimento. O juiz destacou ainda que os danos morais ultrapassaram o mero aborrecimento, considerando a dor, o sofrimento e a idade da paciente e os riscos à sua saúde. Olha só, uma pesquisa mostrou que o brasileiro tem ido cada vez mais ao mercado, porém tem saído com o carrinho de compras mais vazio. Vamos ver. A alta nos preços dos alimentos e bebidas tem forçado o brasileiro a se adaptar na hora de ir às compras. Idas mais frequentes ao mercado tem sido uma das alternativas, mas o volume de compras tem ficado cada vez menor. Esses comportamentos foram observados ao longo dos 3 primeiros meses deste ano, período em que a inflação pressionava os preços dos alimentos. Mesmo com a desaceleração no mês de abril, o impacto desses preços segue relevante, segundo o IBGE. Uma pesquisa feita pelo Kantar, que analisa o comportamento do consumidor, o brasileiro está mais cauteloso. Na comparação com o mesmo período no ano passado, as idas aos pontos de venda tiveram um aumento de 11,1%, assim como em unidades compradas, subiu 3,1%. Mas o volume de mercadoria comprada continua inalterado. Os perecíveis se destacam como destino de maior gasto, como queijo, margarina, empanados e iogurte. Houve aumento também na busca por macarrão e salgadinhos. A classe C, D e E foram as que mais puxaram o crescimento do consumo do trimestre. Já as classes A e B tiveram crescimento de 5% nos gastos médios e na frequência. Embora o atacarejo ainda permaneça como principal local para a chamada compra de abastecimento, apontada por quase 70%, as classes C, D e E também passaram a usar o comércio para compras do tipo, um incremento de 15% na comparação anual. A pesquisa realizada pelo Kantar consultou 11.300 lares, o que representa 61 milhões de residentes no país. E a procura por máscaras, álcool em gel e vitaminas cresceu em farmácias de todo o país. O motivo é o aumento de casos de influenza. O repórter Wellington Bael vai trazer os detalhes direto do Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram notificados 64.954 casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave no país este ano. Destes, quase a metade, 30.918, foram confirmados por exame laboratorial para algum tipo de vírus respiratório. Outros 5.540 casos ainda aguardam os resultados e os demais deram negativo. Esses são os dados mais recentes divulgados pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que ainda indica uma tendência de aumento de casos com a proximidade do inverno, que chega em menos de um mês. Entre os casos positivos até agora, a maioria é de rinovírus, seguido de influenza e depois de Covid-19. Pelo menos 20 dos 26 estados brasileiros estão em situação de alerta, risco ou alto risco, entre eles Mato Grosso do Sul, aqui onde estamos. Só na capital Campo Grande, 118 pessoas morreram neste ano vítimas de doenças respiratórias. Por conta dessa proliferação de casos, a procura por álcool em gel, máscaras e vitaminas aumentou bastante nas farmácias. Devido até o posto que está lotado e a nossa unidade fica em frente ao posto de saúde, então para entrar dentro da unidade, as pessoas estão até se prevenindo antes de entrar lá. Venham aqui, compra a máscara, já
pega um álcool gel também pequenininho e já leva. Então, assim, dobrou a venda de máscara aqui nessa unidade. As vendas de vitamina C efervescente de 1 gramas triplicou as vendas devido a esses acontecimentos. Às vezes, meu filho estava gripado, já vou tomar uma vitamina para se prevenir, né? O Conselho Regional de Farmácia alerta que o consumo de suplementos de vitaminas precisa ser feito com cautela, especialmente por quem já toma outras medicações. Sempre buscar pela orientação o paciente que faz uso de outros, faz o tratamento, então, para que essa vitamina não interfira na ação do seu medicamento de uso diário. A vitamina C, se você optar pela base efervescente, ela tem que ser tomada logo que finaliza a efervescência. São alguns cuidados que o farmacêutico vai te orientar. Esses pequenos cuidados, utilização da máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, evitar a aglomeração, são situações que vão trazer um benefício não só para você, mas para toda a família. Quando eu vou, assim que eu saio para a rua, vamos nos repartimentos, assim, farmácia, médico, tudo eu uso máscara, sempre usei. Eu tomei a vacina, né? Tomei a vacina antigripe lá, é o que eu uso, e chá caseiro. A campanha de imunização contra a influenza é nacional e as doses estão disponíveis em unidades básicas de saúde espalhadas pelo país. Em algumas localidades ainda é somente para o público-alvo, mas em outras já foi liberada para toda a população. E olha só essa história. Uma jovem, ela decidiu se tornar advogada após a mãe dela ser acusada de homicídio lá na Bahia. E 12 anos depois, ela conseguiu defender e absolver a mãe no tribunal. Que história, hein? Mas quem vai contar pra gente é o Cleiton Rodrigues. Essa história aconteceu no município de Valença, a cerca de 123 quilômetros da capital baiana, Salvador. Camila Pita, hoje com 27 anos, se tornou advogada após a mãe ser acusada de homicídio. Na época da prisão da progenitora, em 2012, a jovem tinha apenas 14 anos. A administradora Rosália Maria, de 47 anos, começou a ser investigada por suspeita de assassinar o próprio namorado. Ao longo do processo, houve diversos adiamentos e pedidos de recursos que atrasaram o julgamento. Camila acompanhou todas as etapas de perto, então resolveu entrar na faculdade de Direito e se especializar em Direito Penal. Segundo a jovem, com essa escolha de curso, ela pretendia apenas acompanhar melhor o processo, pois acreditava que a mãe seria absolvida antes mesmo do término da faculdade. Contudo, o processo se arrastou por mais de uma década e 12 anos depois, Camila pôde defender a mãe no tribunal. A jovem foi uma das 7 advogadas na defesa de Rosália Maria. Os jurados votaram a favor da mãe dela, da senhora Rosália Maria. Para eles, não ficou provado que o homicídio de fato aconteceu devido à falta de provas. Como não houve pedido de recurso, o processo foi finalizado. E veja a seguir, moradores do Rio de Janeiro sofrem com infestação de borrachudos. E ainda, na segunda-feira acontece o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, os moradores do Rio de Janeiro estão sofrendo com a infestação de borrachudos. As autoridades locais, inclusive, iniciaram uma ação para combater o inseto. Quem vai trazer os detalhes agora é o Anderson Nascimento. O inseto borrachudo se proliferou em época atípica para uma infestação e autoridades municipais estão se mobilizando em ações conjuntas para eliminá-lo. Ele mede menos de 4 milímetros, mas se tornou um caso de saúde pública na região de Itaiangá, na zona oeste do Rio. O inseto nasce na beira de córregos e rios e a população vem aumentando por conta do desequilíbrio ambiental causado por
por invasão de áreas de mata, depósitos de matéria orgânica e a destruição dos predadores naturais. O secretário e os vereadores Carlos Caiado e Marcelo Diniz se reuniram para discutir maneiras de como combater o animal. Na ocasião, foi anunciada a criação de uma comissão especial da Câmara para acompanhar as iniciativas. Os parlamentares também solicitaram a elaboração de uma cartilha educativa para orientar os moradores sobre a prevenção, ações permanentes de limpeza de rios e córregos e também a intervenção imediata para reduzir a infestação. Algumas ações práticas já começaram esta semana com a aplicação de BTI, bactéria que elimina as larvas do borrachudo sem prejudicar o meio ambiente ou a saúde humana. Limpeza das pedras e margens dos rios e a remoção de folhas e matérias orgânicas acumuladas. A ação está sendo realizada pela Conlurb, Rio Águas e a Secretaria de Saúde e também a subprefeitura local. E mais uma onça pintada foi vista em uma área urbana no Mato Grosso do Sul. Uma câmera de segurança gravou o momento em que a onça quase devorou um cão. Quem vai mostrar as imagens e também contar essa história novamente é o repórter Wellington Pael. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma onça chegou ao local conhecido como Praça da Fumaça, no bairro Generoso, que fica bem próximo da fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, aqui em Mato Grosso do Sul. O felino aparece durante a noite à procura de um cão vira-lata, que vive nessa casinha improvisada por moradores da região. Por sorte, o cachorro não estava dentro da moradia. Ele estava logo à frente e, quando foi surpreendido pela onça, conseguiu desviar repentinamente da visão do felino e fugir correndo e latindo. A onça então desiste do ataque e vai embora. Além de curioso, esse caso revela um cenário preocupante. Esse é o segundo caso em menos de um mês de aparição de onça pintada no perímetro urbano da cidade, que é conhecida como capital do Pantanal. Autoridades das mais diversas áreas vêm estudando o que seria uma mudança de comportamento do maior felino das Américas. Uma das possibilidades pode ser a falta de comida no habitat natural dos animais, após os incêndios que vem atingindo o bioma a cada ano. Há pouco mais de um mês, outro caso envolvendo felino chocou o país. Foi a morte do caseiro Jorge Ávalo, de 61 anos, devorado por uma onça no pesqueiro onde trabalhava no Pantanal. Esse foi o primeiro caso de ataque de onça a seres humanos registrado no país. Na época, especialistas alertaram sobre os riscos da prática da ceva, que consiste em oferecer comida aos animais com o intuito de que apareçam próximo às propriedades. Isso faz com que os bichos percam o medo natural dos humanos e passem a associar os homens à oferta de alimento. Apesar de comum, essa é uma das práticas que pode estar colocando em risco o ecossistema pantaneiro. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, é o Alexandre Cardoso. Alexandre, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E olha só, vamos começar, Alexandre, falando do julgamento do Maradona, que, aliás, foi anulado nesta semana. Isso mesmo, Alexandre? Conta essa história pra gente. Exatamente, Kleber. Olha só, meses de investigação, audiências e julgamentos foram totalmente anulados porque uma juíza participou de um documentário que falava sobre o assunto. O caso estava em segredo de justiça e um novo julgamento só deve ser realizado no ano que vem. Justiça argentina anulou o julgamento de 7 acusados de homicídio da lenda do futebol Maradona, depois do impedimento de uma das juízas na terça-feira por estrelar um documentário não autorizado sobre o caso. O novo julgamento ainda não tem data de início, já que depende da designação de um novo tribunal, feita mediante sorteio. As partes ainda podem recorrer da anulação e há pouca esperança de que o processo seja retomado este ano. Com esta decisão, foram anuladas as 20 audiências realizadas desde 11 de março, nas quais mais de 40 testemunhas prestaram depoimentos, provas foram apresentadas e as 3 filhas de Maradona testemunharam. O tribunal deferiu o pedido da acusação, dos denunciantes e da maioria dos advogados de defesa para nomear 3 novos juízes e reiniciar o processo, que busca determinar se a morte de Dom Diego foi um homicídio. O impedimento da magistrada Julieta McIntosh foi declarado na terça após o escândalo desencadeado pela participação dela em uma série documental sobre o caso, parcialmente gravada no Tribunal de San Isidro. A gravação foi feita sem o consentimento das partes envolvidas no processo. Olha, e o Super Mundial de Clubes está chegando aí.
E será que o Cristiano Ronaldo pode pintar em algum clube brasileiro, Ale? Pois é, Kleber. Que existe um time brasileiro sonhando com o craque português, todo mundo já sabe. Mas o Flamengo já disse que não tem interesse. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, revelou que Cristiano Ronaldo tem conversas para jogar a Copa do Mundo de Clubes e, desde então, criou grandes expectativas para os torcedores dos times que vão participar do torneio. A janela de transferência será aberta entre os dias 1º e 10 de junho e, segundo o jornal espanhol Marca, um clube brasileiro já fez proposta pelo craque português. Mas o sonho de ver Cristiano Ronaldo com a camisa do Flamengo foi oficialmente descartado pelo diretor executivo de futebol do clube, José Boto. Em participação na Rádio Renascença em Lisboa, o dirigente português deu fim aos rumores sobre a possível contratação de CR7 para o novo Mundial de Clubes da FIFA. Não vemos com bons olhos a chegada de um jogador, seja o Cristiano, seja outro qualquer, só para jogar o Mundial. Não nos parece que isso, em termos depois do grupo, tenha um impacto positivo. Nós vamos tentar reforçar também, já em vista nesta janela que há para o Mundial, mas com jogadores que o principal objetivo é que sejam reforços para o restante que falta da temporada e não só para o Mundial de Clubes. Até porque o Mundial de Clubes é uma competição nova, ninguém sabe como é que as equipas vão reagir a isto. E estar a fazer um investimento ou estar a fazer algo que pode hipotecar o resto da temporada só por causa do Mundial de Clubes, da nossa parte desportiva, não vemos isso com bons olhos. Boto deixa claro que o Flamengo não tem interesse em investir em jogadores considerados medalhões, mesmo que sejam atletas como o Neymar, que frequentemente tem seu nome ligado ao time da Gávea. Atualmente, o único reforço encaminhado pelo clube é o volante Jorginho do Arsenal, com quem a diretoria tenta uma liberação antecipada para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Além disso, o Flamengo ainda busca um ponta e um meia, mas essas negociações devem ficar para o segundo semestre. Cristiano Ronaldo fez um post enigmático nas redes sociais em tom de despedida, após a não classificação do Al Nassr para a próxima Champions da Ásia. Em suas redes sociais, o craque escreveu: "Este capítulo acabou. A história ainda está sendo escrita." O português tem contrato com o time árabe até o dia 30 de junho deste ano. E olha só, na segunda-feira acontece o sorteio dos confrontos da próxima fase da Libertadores, né, Alê? É isso mesmo, Kleber. Depois de 6 rodadas na fase de grupos, 16 times se garantiram na próxima fase. E já na segunda-feira vai acontecer o sorteio dos jogos. E olha só, pode pintar muitos clássicos já na próxima fase. O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores será no dia 2 de junho ao meio-dia, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Dos 16 clubes que seguem vivos na competição, 6 são do Brasil: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. O único brasileiro eliminado na fase de grupos foi o Bahia. Argentina, Paraguai, Peru, Equador e Colômbia também são representados na competição. Os times serão divididos em 2 potes. Os primeiros colocados enfrentam os segundos colocados, sem restrições de países, e decidem a classificação em casa. No pote 1 estão Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Internacional e LDU. No pote 2, o Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Além de sortear os confrontos das oitavas de final, o evento vai definir todo o chaveamento até a final da competição, que está marcada para o dia 29 de novembro. A Conmebol definiu que a partida será em Lima, no Peru, mas ainda não definiu qual estádio será o palco da grande final. Bom, essas foram as informações do esporte. Muito obrigado pelas notícias, Alê. Eu que agradeço, Kleber. Até mais. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado em nossa programação e até mais.